Shalom a todos, professor Fábio Rodrigues por aqui. Eu espero que você esteja bem como toda a sua família. Você está vendo aí o Instituto Da'at, Educação e Cultura Judaica. Eu sou o diretor e também professor desse instituto. Bom, não se esqueça de acessar o curso de alfabetização da língua hebraica na bios do Instagram, @professor Fábio Rodrigues. Vamos para aquilo que realmente nos interessa? Vamos falar sobre os segredos que envolvem os nomes dos livros da Torá e do Tanar. Para os cristãos, 39 livros e para os judeus, 24. São os mesmos livros, mas a contagem é feita de forma diferente. O que para o cristão é 1º, 2º Crônicas, para os judeus trata-se apenas de um livro só. E assim por diante, ok? Bom, esta questão de tratarmos aqui a respeito de cada livro vai depender da quantidade de letras que o nome daquele livro possui. Por exemplo, aqui o termo Bereshit, nós temos aqui a primeira consoante da direita para a esquerda, Beit, Reish, Aleph, Shin, Yud, Tav. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesse caso, para explicarmos a respeito dos segredos por trás da expressão Bereshit, serão necessários aí pelo menos 6 vídeos, ok? Esse é o módulo 1, parte A. Nós teremos o módulo 1, parte B, né, que nós falaremos a respeito dessa segunda consoante, parte C, parte D, E e F, ok? Bom, então vamos para o nosso vídeo de hoje. No hebraico, esta expressão Bereshit é traduzida como em um princípio. Em português, todos conhecem como Gênesis. De acordo com a pictografia hebraica, tal expressão traz em seu bojo o seguinte conceito. Observe que a expressão Bereshit, que aqui está, eu coloquei uma letra embaixo da outra para que você possa ter uma melhor compreensão. Observe aqui, Bereshit, Beit Resh, Aleph, Shin, Yud, Tav. Essa consoante que inicia a expressão Bereshit representa uma casa. A segunda consoante representa o líder. A terceira representa a autoridade. A quarta representa aquilo que se distingue. A quinta representa a força. E a sexta consoante representa um sinal. Portanto, a casa do líder, cuja autoridade distingue a força do sinal, é o significado básico do primeiro livro da Torá, Bereshit, em um princípio que comumente é conhecido como Gênesis. Hoje nós falaremos apenas a respeito dessa primeira letra aqui. É a consoante Beit. Desta mesma consoante Beit, nós retiramos a palavra Bait. Você sabia? Bait significa casa. Portanto, o início dessa expressão já nos revela algo muito interessante e que está além do trivial. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Já que a primeira consoante que compõe, então, que forma e que está dentro desta expressão Bereshit, representa a casa, vamos saber um pouquinho a respeito da representatividade desta casa. A casa. A palavra hebraica para casa é Beit, Beit Yud Tav. De acordo com a pictografia hebraica, significa a casa, ou seja, a fonte do poder é o sinal. Observe que eu destaquei a consoante Beit, ligando aqui com uma casa, com uma fonte. A segunda consoante, a consoante Yud, ligada ao poder. E a terceira consoante, que é a consoante Tav, ligada então ao sinal. Bom, este sinal, relacionado à última consoante da palavra Bait, né, será explicado no 6º vídeo deste módulo. Observe que essa mesma consoante Tav é encontrada também na expressão Bereshit. Será aqui então o nosso 6º vídeo. Vamos prosseguir.
A primeira expressão da Bíblia hebraica, Bereshit, pode nos revelar muito mais do que uma simples referência temporal. Quando a lemos em nosso idioma materno, a língua portuguesa, temos a nítida impressão que o autor sagrado estava fazendo referência à mera cronologia. Porém, ao examinarmos a mesma mais de perto, percebemos que se há uma coisa que ali não se está focando, é o tempo. E qual a razão primária para isso? Bom, o tempo é algo do homem. Deus não o sente, não o percebe. Ele é atemporal, está além e acima de qualquer ideia de restrição. E tempo, convenhamos, é uma noção de restrição. Contamos os segundos, os minutos, as horas e planejamos o nosso dia em torno desta restrição, em termos de movimentos de ponteiros, que é tão particular ao ser humano. Mas o nosso grande Criador não está cerceado por esse tipo de conceito. É verdade que a Bíblia fala a linguagem dos homens, mas ela é a revelação de um Deus vivo, inteligente e amoroso. Porém, a despeito desses atributos que a mente humana escolheu qualificá-lo, ele não sofre das mesmas mazelas humanas, que são as restrições através do tempo. Restrições, carências, necessidades ou servidão aos ponteiros do relógio não fazem parte da vida de Deus. Assim, precisamos entender que, apesar de que quando lemos a Bíblia é Deus que fala conosco, os termos ali empregados refletem uma realidade superior à nossa. As palavras das Escrituras devem ser assim, palavras vivas e que fazem alusão a um mundo distinto do nosso, o mundo de Deus. Este mundo é necessariamente separado do nosso e segue uma linha de raciocínio divergente daquela que estamos acostumados, pois, diz o Eterno, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isaías 55, verso 8. A palavra de Deus nos diz que os olhos são enganosos e que assim não devemos segui-los. Mas qual a razão para isso? Ora, os olhos constituem-se numa das formas pelas quais nos comunicamos com o meio e uma das formas pelas quais as informações são acessadas por nós, para que sejam transformadas naquilo que entendemos como realidade. Ele sabia que o que vemos, vemos externamente e nem sempre estaremos preparados a qualquer tempo para enxergar com olhos espirituais. Os olhos não se apegam à frieza da letra, não se iludem apenas com aquilo que a mera superfície transmite. Antes, escrutinam as profundezas de Deus e estarão sempre, sempre preparados para perceber as nuances de sentido que uma pessoa carnal jamais pensaria poder perceber. Depois de termos percebido que a realidade de Deus é muito diferente daquela que temos aqui, uma vez que a nossa nós criamos e a dele é em última instância a realidade das realidades, precisamos agora investigar por que a Bíblia começa com essas palavras, Bereshit, em um princípio. Uma vez que na mente divina, princípio, meio e fim são coisas que simplesmente não ocupam lugar. Uma olhada de relance na língua original e vemos que a expressão começa com uma letra bastante significativa, a letra Beit. O nome desta letra significa casa e sua aparição no início do livro da criação é mais do que providencial, é inspirada. Os judeus pensavam em seu belo templo, a Beit Hamikdash, que inicia também com a consoante Beit, construído pelo sábio Salomão como sendo a casa de Deus. Porém, aquela casa ruiu, enfrentou a destruição pelo fogo e derrocada pelas mãos dos exércitos inimigos liderados por Nabucodonosor I, soberano de Babilônia. O mesmo ocorreu depois com o segundo templo nos dias de Herodes. Este grande e belo santuário também caiu sobre as mãos de Tito Flávio
Vespasiano Augusto, feroz general romano. A Escritura diz que o Eterno não habita em casa feita por mãos humanas, porém onde ele desejava, de fato, então, morar. Diz o texto de Shemot, Êxodo 25:8: E me farão um santuário, e viverei dentro deles. O livro de Êxodo nos diz que uma vez na história humana, o Eterno decidiu revelar-se a uma nação inteira, retirando-a da opressão estrangeira e levando-a ao pé de uma montanha, e entrando em uma aliança com ela. Depois de ouvir do povo a frase "tudo o que o Senhor disse que faremos e ouviremos", o Criador apaixonou-se tão profundamente pelo seu povo, que não mais desejava apenas tê-lo como sua nação, mas também queria que as pessoas pudessem desfrutar de sua presença de forma acessível, compreensível, mesmo para a pessoa mais simples. Por isso, ele não só pediu que um santuário fosse construído para que pudesse habitar entre eles, mas pediu também que cada pessoa separasse um local em sua própria existência, em seu próprio mundo, em suas próprias experiências cotidianas, para que ali, nesse local secreto, escondido e separado de cada pessoa, ele pudesse realmente viver. Fazer do mundo e da nossa existência um lugar separado para Deus é a tarefa final para todos nós. Vivamos com esse princípio, com esse Reshit. O Criador não quer que deixemos o mundo, já que Ele nos criou ao mundo, mas sim transformarmos e moldarmos este mundo todos os dias em um lugar que merece recebê-lo. Que eles me façam um lugar separado e eu passarei a habitar dentro deles. Os judeus, apegados à forma esplendorosa e gloriosa dos serviços do santuário, edificado por Moisés, acabaram perdendo de vista e de foco a real intenção e o real desejo de Deus, que era habitar dentro do homem, pois é exatamente isso que diz, segundo a língua original, que nós encontramos no texto de Êxodo 25:8. Hashem deseja então habitar dentro de cada um de nós. Eis, de uma forma clara, bem direta, o real significado da primeira letra que compõe a expressão do primeiro livro da Torá, Bereshit. Que Hashem te abençoe. Fique aí aguardando ansiosamente pelo próximo vídeo, onde nós falaremos sobre a segunda letra que compõe essa expressão Bereshit. Shalom, Lehitraot.